Meu nome é Lília. Eu vou ministrar para vocês hoje a nossa aula de introdução à criminalística, tá? Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo? E aí, tudo bem com vocês? Ótimo. Nós vamos começar a nossa aula. Hoje vai ser o assunto é introdução à criminalística, papiloscopia, tá? Criminalística também, medicina legal, um monte de assunto bacana aí que vai ser bastante curioso. Eu já tive o prazer de conhecer alguns alunos pessoalmente, né? E parece que a turma hoje está maior. E desejo a todos aí boa sorte na nossa aula. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui a pergunta no chat, tá? E eu vou respondendo no decorrer da aula. Bem, eu enviei o slide para a turma, eu acredito que alguns receberam, né? Mas também vocês podem fazer a consulta pela apostila de vocês, tá? Que tem tudo isso. Bem, a criminalística, na verdade, ela foi ter importância no ano de 1983 a 1900. Antigamente, todo o crime, exemplo, crime de homicídio. O primeiro profissional que chegava no local, há séculos atrás, era o médico legista, tá? O médico legista ele era o responsável por isolar a área do crime, colher material do crime, né? Analisar o corpo. No entanto, era muito conhecimento para uma única pessoa. E, no decorrer do trabalho, viu-se que boa parte do trabalho, né, das coisas que deveriam ser estudadas, elas eram perdidas, não tinham proveito. Somente em 1983, um juiz de direito chamado Hans Gross, ele viu a necessidade de englobar na justiça, no trâmite penal, alguns assuntos relacionados à química, física, biologia. Ele começou a enxergar a necessidade de agregar à investigação esses assuntos, essas outras ciências. Então, ele escreve o primeiro manual, que, na verdade, recebeu o nome de Manual de Criminologia, tá? Na verdade, o Hans Gross era um juiz, então ele escreveu esse primeiro manual. Bem, no decorrer do tempo, no ano de 1900, vários cientistas agregaram conhecimento a esse manual que foi se transformando no decorrer dos anos, tá? Hoje, a criminalística, ela engloba, ela é uma matéria multidisciplinar,
porque ela engloba aí diversas matérias, diversas ciências, química, biologia, física, geologia, tá? Engloba tudo isso. Então, a criminalística, ela vem para poder auxiliar o trabalho investigativo e para dar apoio no processo penal, tá? Porque a criminalística ela é responsável por colher vestígios, nós vamos ver mais à frente esse assunto, por colher vestígios na cena do crime. E ela vai analisar esses vestígios. E por que é interessante analisar isso? Porque, na verdade, nós temos, a justiça, ela tem que se amparar em provas objetivas e provas subjetivas, porque não se pode condenar ninguém sem ter provas, ok? Eu vou colocar aí para vocês. Oi, gente, está tudo tranquilo? Posso continuar com a aula? Estou vendo que tem alguns alunos aí que tem poucos alunos, né? Que a aula já começou. Dá um oi aí para o pessoal do grupo. Ó, gente, a aula já começou, tá? Eu vou abrir aqui para vocês o primeiro slide. Falou, cara. Caixa 2. Pode vir, só. Bem, pode vir, senhor. Vou abrir aqui para vocês o primeiro slide, tá? Galera, desliga aí o microfone. Desliga o microfone aí para não atrapalhar a aula. Depois vocês conversam. Vou abrir aqui o primeiro slide para vocês acompanharem. E aí, tá enxergando o slide? Tudo tranquilo? Nós já falamos sobre a introdução da criminalística, a história da criminalística, né? A criminalística, ela engloba aí matérias, ela é uma multidisciplinar, ela engloba diversas ciências, ok? Dentre elas, a ciência forense. O que é essa ciência forense? São diversas ciências que juntas vão auxiliar na investigação, tá? E também fornecendo subsídios para a justiça. Bem, ciência forense, conjunto de várias ciências utilizados por órgãos policiais e judiciais, a fim de resolver infrações penais, auxiliando o direito penal. A ciência forense, ela engloba diversas matérias, dentre elas a antropologia, papiloscopia, balística, medicina legal, psicologia, psiquiatria forense, odontologia forense, biologia forense, sexologia forense, traumatologia forense e outros. Para nível, vocês terão uma prova, né, depois, não sou eu que vou aplicar a prova, eu peço vocês para que se atentem para essas áreas da ciência forense, ok? Esses aí são alguns exemplos, mas tem outras áreas. Então, se atentem para esse detalhe aí, ó. As áreas da ciência forense. Vocês provavelmente vão precisar dela aí mais para frente. Bem, prosseguindo um pouco mais no nosso slide, criminalística e sua aplicação legal. É competência do Estado, através das polícias Gente, tá tudo tranquilo? A partir de Deus de ontem você vai ver. Pois é, deixa uma coisa que eu falo. Quem é distante, que não está com barriga ou com neném forte, precisa de um documento de gravidez, entendeu? Gente, eu vou emudecer alguns microfones aqui, tá? Para não atrapalhar a nossa aula. Bom, vamos continuar aqui. Vamos lá para o slide.
Criminalística e sua aplicação legal. É competência do Estado, através das polícias judiciárias, seria a Polícia Civil e a Polícia Federal, né? Atuar após o cometimento do crime, a fim de apurar as infrações penais. Ou seja, Polícia Judiciária, ela aparece no cenário do crime após o cometimento dele. Isso é previsto na Constituição Federal de 1988. As polícias judiciárias são a Polícia Civil e a Polícia Federal, ok? Essas polícias, elas vão apurar o crime, seja que tipo for, trazendo para a sociedade a elucidação dos fatos. Ainda sobre a aplicação da criminalística, a aplicação legal da criminalística, é inadmissível a obtenção da verdade por meio de tortura, tá? Você obter provas ou obter a verdade por meio de tortura, não se pode, tá? Nós temos aí a Lei dos Direitos Humanos. Nós vivemos num Estado democrático. Então, provas obtidas por meio de tortura não podem ser utilizadas durante a investigação preliminar, muito menos durante a ação penal. Continuando aí na nossa, a criminalística na sua aplicação legal, a Polícia Judiciária utiliza métodos eficazes, irrefutáveis e questionáveis obtidos através da criminalística. É o que eu disse para vocês lá no início, logo na história, né? A criminalística, ela tem a preocupação de analisar os vestígios para obter, tanto na investigação da Polícia Judiciária quanto na ação penal, né? Provas idôneas, provas que vão trazer segurança ao processo penal. Continuando, criminalística baseia-se na perícia dos objetos encontrados no local do crime. Eles vão ser submetidos à maneira científica, tá? Para quê? Para elucidar os fatos. A investigação é para isso, trazer luz aos fatos, a fim de apurar quem executou, como executou e por que executou o crime. Bem, através da busca da verdade real, esclarecendo a autoria do crime, evita-se que o inocente seja processado e o autor fique impune. Vamos prosseguir um pouco mais. No nosso próximo slide, criminalística aplicada à segurança pública. Eu peço vocês para prestarem bastante atenção nesse slide, vocês vão precisar mais para frente, tá? Cabe ao Estado dar solução rápida na apuração dos crimes. Por que isso? Porque a sociedade, ela quer tranquilidade. Uma sociedade em pânico, ela traz mais pânico a quem está ao seu redor. Então, o Estado tem essa obrigação de dar para a sociedade resposta rápida para os crimes, ok? Ainda, aplicando a criminalística e a segurança pública, a criminalística proporciona confiabilidade na análise das provas, trazendo segurança pública. Ninguém é processado sem provas confiáveis. Eu vou terminar de ler esse slide e vou voltar para explicar um pouco, tá? O inocente tem assegurado sua liberdade e o verdadeiro autor é punido. Gestão de segurança pública de qualidade alia conhecimentos analisando não só áreas de risco, mas investe em tecnologia para a solução dos crimes que já ocorreram. Além de viaturas e armamento, deve-se investir também em profissionais que lidarão com tecnologias. E, finalizando, o não investimento na ciência gera desperdício, inoperância e ineficiência no combate à criminalidade. Bem, a criminalística na segurança pública, ela tem muita importância, como eu já li para vocês. Olha, eu vou desligar aqui o microfone
de alguns alunos, tá? Para a gente prosseguir com a nossa aula aí de maneira mais organizada. A criminalística na segurança pública ela é de extrema importância. Como eu já disse para vocês, as provas elas têm que ser seguras. Não pode haver dúvida quanto à obtenção das provas. Aí entra a criminalística, para poder manter a segurança dessas provas, garantir que elas sejam idôneas, tá? Ou seja, traz confiança na análise das provas. Outra coisa, ninguém quer ver o inocente indo para a cadeia por incompetência do Estado. Mais uma vez, entra aí a importância da criminalística, tá? Bom, continuando. Outra coisa, gestão de segurança pública. Nossa, onde criminalística entra nessa questão da gestão de segurança pública? Gestão de segurança pública, o gestor de segurança pública, ele tem que se atentar para diversos detalhes, para poder fazer um trabalho com eficiência. O gestor de segurança pública, ele vai sim se preocupar em analisar o risco, manter a segurança de todos ao seu redor, seja numa instituição pública ou numa instituição privada. Esse é o gestor de segurança, tá? Mas ele também tem que se preocupar com os profissionais, com o armamento, afinal de contas, ele é um gestor de segurança pública, tá? Porém, não existe um sistema totalmente seguro. Pode haver falhas. E aí entra o quê? O crime. De repente, ocorreu um crime em certo local. O gestor de segurança pública, ele tem por obrigação de dar resposta rápida, sim. Por isso, a importância da criminalística, tá? Bem, ainda o gestor de segurança pública, ele deve se atentar com as despesas, tá? Os recursos financeiros. Poxa, o gestor ele vai investir em pessoal, vai investir em viatura, vai investir em armamento. Mas hoje em dia, a tecnologia ela é importantíssima. Não basta também só investir em tecnologia, mas você tem que ter um profissional que vai saber lidar com essa tecnologia, ok? Galera, deu para poder compreender essa parte aqui, porque ela é muito importante, tá? Vocês vão precisar dela aí mais para frente. Qualquer dúvida, só colocar aí no chat que depois eu vou responder, beleza? Bom, vamos prosseguir aí, estudo das provas. Vou compartilhar aqui o nosso slide para vocês acompanharem sobre o estudo das provas. Muito bem. Estudo das provas já vem aí delimitado na nossa Constituição Federal de 1988, tá? No artigo 5º. A primeira coisa é se atentar para os direitos e garantias individuais do ser. Traz como princípio constitucional a presunção da inocência, garantia de que até o trânsito em julgado somos considerados inocentes, cabendo ao Estado a produção de provas para que seja feita a imputação do fato delituoso ao respectivo autor. Também ainda, o primeiro embasamento jurídico do Código de Processo Penal, no artigo 60, prevê que, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. Artigo 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Artigo 169. Para o efeito do exame no local, onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos.
Bem, o estudo das provas. As provas, como eu já disse para vocês, né, é de extrema importância para a investigação preliminar, que é o inquérito policial, e na ação penal, tá? No artigo 5º, disse que somos inocentes até que a justiça diga que somos culpados. Mas cabe à justiça fornecer provas para dizer que você é o autor do crime ou não. O autor, ele não tem obrigação nenhuma de fornecer provas contra ele mesmo. Isso já está garantido na Constituição Federal. Então, cabe ao Estado, à Polícia Judiciária e ao Judiciário fornecer provas idôneas para provar que aquela pessoa é a autora do crime. Bem, no artigo, até aqui ok, galera. A gente pode prosseguir, qualquer dúvida vocês mandem aí no chat, tá? Artigo 158, fala sobre o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Mais para frente nós vamos ver isso aí com mais propriedade, mas eu já vou adiantar para vocês, né? O exame direto, ele é feito na pessoa. Exemplo, uma vítima de lesão corporal. Ela sofreu golpes de faca. Então, o perito, que no caso seria o médico legista, tá? Ele vai analisar aquela ferida, fazendo o quê? O laudo direto, ou seja, ele está estudando o corpo da pessoa. Ali na hora, ele está com a prova é o corpo, onde tem o ferimento. Também pode ser feito exame indireto. O exame indireto, o médico legista e o próprio perito criminal podem fazer. O que seria esse exame indireto? É um exame indireto num documento. Exemplo, uma vítima de disparo de arma de fogo deu entrada num pronto atendimento. O médico vai ali dar os primeiros socorros para aquela vítima, né? E vai fazer um prontuário médico, um relatório médico, dizendo o estado em que aquela vítima chegou, o ferimento dela, e posteriormente essa vítima recebe alta. Acontece muitas das vezes da vítima não comparecer no legista para fazer o exame de corpo de delito. Então, a autoridade policial, que seria o delegado, solicita mediante ofício, no pronto atendimento, esse relatório médico. É o relatório do atendimento inicial ao paciente, que na verdade é uma vítima por disparo de arma de fogo. O pronto atendimento, o hospital, a clínica, vai enviar para o delegado esse documento. É o prontuário de atendimento médico, um relatório. Esse relatório, ele posteriormente será enviado à medicina legal para o médico fazer uma avaliação em cima daquele documento. O documento é o prontuário médico, tá? Outro exemplo de exame indireto ou de perícia indireta. No caso de um furto a uma residência, naquela residência foi furtado diversos objetos, celular, televisão, um rádio. Vamos delimitar 3 objetos, para não confundir vocês. Esses objetos, eles têm valor, não tem? E quando se encontra o autor daquele furto, quanto maior o valor do objeto, maior será o peso da justiça sobre ele. Então, cabe ao perito criminal fazer uma avaliação indireta desses objetos. O que seria essa avaliação indireta desses objetos? É o perito me fornecer um laudo dizendo o valor de mercado atual desses objetos. Podemos prosseguir? Entenderam direitinho aqui? Qualquer dúvida, coloque aí, que depois nós vamos ter... eu vou tirar a dúvida de vocês, tá, gente? Vamos lá. Artigo 169. Sempre que for praticada uma infração,
a autoridade policial deverá providenciar imediatamente para que não se altere o estado das coisas. O local do crime ele deve ser preservado. O responsável pela preservação do crime é todo agente de segurança pública, policial civil, policial militar, corpo de bombeiro, guarda municipal. O primeiro que chegar no local deve preservar o ambiente, ok? Vamos, alguma dúvida, gente? Nós falamos lá no início, logo sobre direitos e garantias, trânsito aí, tá? e julgado. Até tá? que enfim, estou aí online, viu? Seja bem-vinda. Só que eu vou tirar o seu microfone, tá? Para não atrapalhar aqui. Bem, trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso do réu. Não tem mais como ele recorrer para tentar diminuir a sua sentença. Isso é trânsito em julgado. Bem, eu vou compartilhar com vocês o próximo slide, no qual vai tratar das perícias, tá? Bem, o que é perito? Perito é o profissional qualificado ou experiente em determinado assunto, chamado a esclarecer um fato de interesse judicial. Eu peço a vocês para que se atentem para esse detalhe, vocês vão precisar posteriormente, tá? Vou repetir aí, perito é um profissional qualificado ou experiente em determinados assuntos, chamados a esclarecer um fato de interesse judicial. Qual que é a necessidade da perícia no direito? É colaborar com a justiça quando existirem vestígios deixados pelo ato delituoso. E ainda para acrescentar, no conceito de perito, ele é um expert em determinado assunto, difícil de se apreciar. O perito ele pode ser classificado em perito oficial, que são os concursados, né? Disse oficial, em virtude de sua função, o seu ofício. É um perito concursado. Também tem o perito nomeado ou louvado. O que é isso? Na ausência de um perito oficial, ou em caso da necessidade do judiciário, convoca-se outra pessoa de alto nível científico. Atualmente, exige-se apenas um perito para analisar as provas, salvo engano, de crimes complexos, que exigem conhecimento em mais de uma área. Um perito só não realizará a perícia se houver impedimento legal, parentesco, amizade, inimizade, interesse, ou for suspendido das suas atividades laborais. O perito deve ser imparcial na análise das provas. Agora vamos entrar aí num assunto muito interessante, papiloscopia forense. Bem, papiloscopia forense é o processo de identificação humana baseado no estudo das cristas papilares. Qual a importância de se desenvolver essa matéria, papiloscopia? É porque as nossas digitais são únicas. O indivíduo ele pode ser identificado através das digitais. Daí vem-se a necessidade de identificar. Identificar é determinar a identidade de alguém. Identidade é o conjunto de caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa. A identidade vai dar a unicidade do ser. São os dados daquela pessoa. Quem é aquela pessoa? Bem, identificação é o processo pelo qual se determina a identidade, ou não. É a análise das características, existindo técnicas aprimoradas para atingir a informação. É de interesse do foro civil e criminal, objeto de estudos em vivos, mortos e restos ou materiais.
Bem, qual que é a necessidade de se identificar uma pessoa? Unicamente para saber quem ela é, não é? Não é muito raro se efetuar a prisão de pessoas no qual esses autores estão usando documento falso. Por isso, a necessidade de se identificar, tá? E a digital, ela é uma maneira de se identificar unicamente aquele indivíduo, porque nenhum dos nossos dedos, nós temos uma mão com 10 dedos, e nenhum dos dedos tem a digital igual. Tem desenhos que únicos na nossa digital para cada indivíduo, tá? Eu vou pedir para vocês aí se atentarem para a questão de identificar, identidade e identificação. Vocês vão precisar ir mais para frente, tá? Eu estou vendo que algumas pessoas aqui estão com dúvidas. Daqui a pouco eu vou responder, tá, gente? Essa matéria, ela é difícil mesmo, mas eu vou tentar sanar a dúvida de vocês. Bem, vamos aqui responder a primeira dúvida, vamos lá. Estou com um problema aqui no slide, né? Eu vou tentar aumentar ele, tá? Na próxima apresentação. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir aí? Dá um ok. Ah, sim. Oh, obrigada, a melhor professora do Brasil. O Pablo é sem precedentes. Ok. Vou colocar. Sim, o slide foi eu que mandei ontem. Ok, vou estalar os dedos, sim. Tá bom, gente, eu vou mais devagar, tá? Teve uma pergunta aqui, ó, arma de fogo e arma branca, o procedimento é o mesmo. Refaça a pergunta, porque eu não entendi, tá? Que procedimento? Teve uma pergunta aqui, ó, caso a justiça abra um habeas corpus, habeas data, você é obrigado a fornecer seus dados. Gente, essa dúvida eu não vou poder tirar agora, tá? Vai ficar para mais tarde. Vamos lá, então, prosseguir na nossa aula. Bem, antigamente, a identificação do indivíduo era bem rústica, né? Você era identificado apenas por um nome. Você é identificado na sociedade, aquela é a Lília, aquele é o João. Mas, legalmente, não tinha como identificar. Até que os cientistas forenses foram percebendo que existia particularidades na ponta dos nossos dedos, tá? Através das papilas, percebeu-se que nenhuma era igual à outra. Daí veio a ideia de poder identificar o indivíduo através das digitais. Logo que a matéria papiloscopia forense, ela foi acrescentada aí no Manual da Criminalística, houve-se alguns requisitos ou postulados.
No slide lá, que eu mandei para vocês, está escrito lá sobre unicidade, imutabilidade, praticidade, classificabilidade e perenidade. Para um processo de identificação ser plausível, ele tem que obedecer a esses postulados. Ou seja, o processo de identificação tem que ser único. Ótimo. Ninguém tem a digital igual. Então, nós somos o ser único através das nossas digitais, tá? Imutabilidade. A digital, as nossas papilas, elas não mudam no decorrer dos anos. Continuam as mesmas, tá? Praticidade. O método de identificação, ele tem que ser fácil de ser obtido. Como que é obtido esse meio de identificação? Através da papiloscopia. É através da impressão digital. Quando você vai tirar a identidade, você é submetido a um processo no qual você coloca os seus dedos numa tinta escura e o profissional de papiloscopia, profissional da identificação, após as suas digitais estarem impregnadas com aquela tinta escura, ele vem com um anteparo e uma ficha que se chama ficha dactiloscópica, e ele vem pressionando o seu dedo contra a ficha. Polegar, indicador, médio, anelar e mínimo. É colhido todas as digitais dos seus dedos. É colhido as digitais dos 10 dedos. Por quê? Nenhuma digital é igual. Até no indivíduo, no ser humano, existe essa diferenciação, tá? É fácil, é prático de se obter esse processo de identificação? Claro, é correto sim, e é muito fácil. É só sujar os dedos na hora que vai tirar a identidade e a impressão ela vai ser impregnada ali naquela ficha, tá? É fácil. Daí o postulado de praticidade, tá? Eu acredito que vocês vão precisar disso aí mais tarde. Ainda classificabilidade ou classificável. Lembrando que, para um processo de identificação ele ser utilizado, tem que ser único, não pode mudar no decorrer do tempo, tem que ser fácil, ou seja, tem que ter praticidade, e tem que ser classificável. Como assim classificável? Tem que ter alguns requisitos, ou seja, algumas identificações. Vamos ver mais à frente qual é essa classificação, tá? E perenidade. A perenidade é a conservação. As digitais, elas são conservadas, salvo alguma intempérie, como um acidente, amputação de dedo. Algumas profissões, né, quem mexe com argila, acaba perdendo a digital, mas assim, é um exemplo ou outro. Mas as impressões digitais, elas se conservam, mesmo após a morte, tá? Por um determinado período. Agora, nós vamos para o próximo slide, que é muito interessante, que eu acredito que vocês ainda não sabiam disso e vão saber agora. Vamos lá. Muito bem. Ainda sobre papiloscopia forense ou dactiloscopia. A papiloscopia, ela foi criada por um estudioso chamado Juan Vucetich. E o sistema papiloscópico também recebeu o nome dele, que na verdade chama sistema Vucetich. A papiloscopia, ela é o feito de registrar através da coleta das impressões digitais, tá? No qual baseia-se
primariamente em 4 classificações. Bem, eu peço a vocês que se atentem para esse detalhe, vocês vão precisar mais tarde, tá? Dessas classificações aí. Como eu disse lá para vocês no slide anterior, sobre os postulados para um sistema de identificação ser eficaz, ele deve obedecer alguns postulados. Dentre eles, a classificabilidade. Esse sistema de identificação, ele tem que ser plausível de classificação. E aí, nós temos aí as 4 primeiras classificações. O que seriam essas classificações? São os desenhos das digitais. As digitais, elas têm alguns desenhos em comum, ou seja, classificável. Arco, presilha externa, presilha interna e verticilo. Vocês estão olhando essas imagens aí e devem estar pensando, nossa, que loucura, não faço ideia do que seja isso. Pois bem, vou explicar para vocês. Olha só. Percebeu-se, esse cientista, Juan Vucetich, que apesar das digitais serem únicas para cada ser humano, existia uma semelhança. Daí houve-se a classificabilidade. Vocês podem perceber que existe, se vocês perceberem bem as fotos, vocês vão ver que existe aí um desenho, que é esse aqui que eu estou fazendo. Esse é o delta, tá? O delta, ele vem para poder indicar para vocês 3 tipos de classificações para facilitar posteriormente a identificação do indivíduo. O delta, esse desenho aqui que eu fiz, ele aparece em 3 classificações. Presilha externa, que é essa, a presilha interna, que é essa, e o verticilo. Bem, como eu vou saber qual é qual? Primeira coisa é identificar o delta. Se o delta estiver, deixa eu escolher uma cor aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Se o delta estiver à esquerda de quem olha, essa classificação dessa impressão digital é chamada de presilha externa. Se o delta estiver à direita de quem vê, essa classificação da impressão digital recebe o nome de presilha interna. Se o delta estiver tanto à esquerda quanto à direita, aqui ó, esquerda e direita, recebe o nome de verticilo. Agora, a impressão digital que não tem delta recebe o nome de arco. Bem, essa é a classificação primária. Arco, presilha externa, quando o delta está à esquerda, presilha interna, quando o delta está à direita, verticilo, quando existe 2 deltas, aqui também, ó, 2 deltas, tá? E quando não houver delta na impressão digital, recebe a classificação de arco. Arco. Essas são as classificações primárias. Eu entendo que para quem nunca viu, nossa, esse é um bicho de 7 cabeças. Mas não é. Basta vocês observarem. Delta à esquerda é presilha externa. Delta à direita, presilha interna. Delta
nos dois cantos, olha aqui, ó, aqui e aqui, recebe o nome de verticilo. Quando não tiver delta, vou desenhar aqui de novo para ficar gravado para vocês. Quando não tiver delta, recebe o nome de arco. Vocês devem estar se perguntando, poxa, professora, onde é que está a diferença aí para poder individualizar o indivíduo, para identificar o indivíduo? São nas particularidades. Deixa eu sair aqui do slide. Bem, são nas particularidades. As classificações primárias, para você só tem que gravar aqui. Classificação primária é o arco, presilha interna, presilha externa e verticilo. Vai estar aí no slide e na apostila de vocês. Aí vocês devem estar se perguntando, mas onde é que está a diferenciação para poder individualizar o ser? É que existem, além dessas classificações, mais de 50 tipos de variação, tá? O perito, quando ele vai analisar a impressão digital de uma pessoa, ele tem um manual. Ele não decora isso aqui de cabeça, não. As classificações primárias, tudo bem, até vocês já acabaram de descobrir quais são. Que é verticilo, presilha interna, presilha externa e arco, tá? Agora, a individualidade, o que faz a pessoa ser aquela pessoa, são as variações, tá? Por isso, a necessidade de se colher as digitais de todos os dedos. Bem, tem uma pergunta aqui, ó. DNA tem a mesma importância das digitais? Tem sim. Nós vamos ver isso aí mais para frente na medicina legal, tá? Bom, qual que é a importância de digital para um gestor de segurança pública? A digital, como eu já disse para vocês anteriormente, ela individualiza o ser, é um processo de identificar a pessoa. Numa cena de crime, pode ser que o autor deixe impregnada a sua digital. Num crime contra o patrimônio, a pessoa invade uma casa, furta objetos. Na invasão daquela casa, ela encostou a mão na maçaneta ou encostou a mão no vidro. Ali vai ficar a impressão digital dela. O perito vai colher essa impressão digital. Após a coleta dessa impressão digital, ele pode analisá-la. Analisar como? Se já tiver um suspeito, vai ocorrer o quê? Um confronto dessas digitais colhidas na cena de crime com as digitais do suspeito. Ok, mas quando é que eu vou saber que aquela digital colhida ali bate com a digital do suspeito? É necessário ter, no mínimo, 12 pontos semelhantes. 12 pontos semelhantes. Se tiver 12 pontos semelhantes entre a digital colhida na cena do crime com a digital do suspeito, ok, ele é o nosso cara. Ele é o autor do furto, ele é o autor do crime contra o patrimônio, tá? Outra coisa também que eu queria deixar para vocês aí, a título de curiosidade, a planta do pé e a palma da nossa mão também fornece impressões únicas, tá? Exemplo, eu sou escrivã de polícia, trabalho atualmente na delegacia de homicídios. Nós apuramos um crime apenas com a impressão palmar. A nossa palma da mão, ela tem também pontos específicos, ela é única, como na planta dos nossos pés. Pois bem, tínhamos ali uma cena de crime, homicídio, a princípio uma invasão
né? Eles invadiram o local, quebraram o vidro. Tínhamos lá a vítima que que ela veio a óbito através de vários ferimentos por faca, mas não tínhamos suspeitos, não tínhamos. Mas tínhamos a marca da impressão das mãos, né? A pessoa tocou no vidro e ficou, não totalmente, mas parte da impressão palmar. No decorrer da investigação, chegou para a gente informação de possíveis suspeitos. O que nós fizemos? Nós fomos colhendo a impressão palmar de todos os suspeitos que até então nós tínhamos conhecimento. Para que isso? Para fazer o confronto. Para fazer o confronto. Nesse crime em específico, nós contamos com a ajuda da Polícia Federal, eu sou policial civil. A Polícia Federal, ela tem um sistema de identificação através da papiloscopia forense, assim, sensacional. A Polícia Federal nos ajudou muito nisso. Então, a gente fez o confronto e chegamos em um suspeito. Apenas aquele que deixou a impressão palmar. Ao finalizar a investigação, descobrimos que foram 3 os suspeitos. Mas aquela impressão palmar foi primordial para nós termos uma luz no crime. Termos uma luz para prosseguir, para perseguir a ação criminal, tá? Outra coisa também que eu queria deixar com vocês aí, essas impressões digitais, toda vez que alguém vai tirar uma identidade, ela fica arquivada, tá? Fica armazenada no Instituto de Identificação. No arquivo chamado arquivo decadatilar. É difícil falar, né? Eu vou escrever para vocês depois, tá? Bem, outra coisa que eu queria deixar para vocês aí ainda sobre o assunto de papiloscopia é que depois que a pessoa morre, ainda dá para poder colher a digital dela, tá? No entanto, depois de certas horas, o cadáver já entra em estado de putrefação. O cadáver, ele incha em virtude dos gases, né, provocados pelas bactérias que vão ali apodrecendo os órgãos internos, e com esse inchaço não dá para poder colher a digital. Mas enquanto houver digital no cadáver, dá para fazer uma identificação. Exemplo, eu quero trazer para vocês também outro exemplo aí para poder enriquecer a nossa aula. Uma mulher foi encontrada morta num barranco, sem identificação, não tinha documento de identidade, tá? Qual a primeira coisa que se faz? Após recolher o crime, fazer a varredura da cena de crime, colher os vestígios, aquele corpo, ele é encaminhado para o ML. Toda vítima que sofre violência e vem a óbito, é obrigado a fazer o exame de necrópsia nela. Ela tem que ir para o ML para ser submetida a exame. Toda vítima que tem suspeita de violência, tá? Pois bem, aquela vítima ela foi levada para o ML, fez lá os exames de necrópsia para saber qual foi a causa da morte. A causa da morte foi o enforcamento. Nós vamos ver mais para frente. Agora, por que eu estou falando desse caso? Até então, nós só tínhamos um corpo, mas a identificação desse corpo foi primordial para a gente elucidar os fatos, para darmos início à investigação. Através da identificação desse corpo, a gente descobriu quem era, onde morava, quem são os parentes, quem poderia ser inimigo dessa vítima, onde a vítima morava. Ou seja, através da identificação, somente pelas cristas papilares,
a gente consegue identificar a vítima e apurar o crime. Nesse caso em específico, a vítima, na verdade, esse aí foi um crime passional, em que quem matou foi o amante. Mas para a gente descobrir isso, nós tivemos que identificar a vítima, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa interessante para falar. Vamos ver se tem alguma dúvida aqui. A gente aqui estão pedindo para poder explicar os requisitos. Esses requisitos são os postulados. Requisitos ou postulados, é a mesma coisa, tá? Requisito ou postulado, é o que eu disse para vocês. Voltando aí, porque teve um aluno aqui que me perguntou sobre os requisitos, pediu para explicar novamente, tá? Como eu disse, para um processo de identificação ser válido, ele tem que atender aos requisitos ou postulados. Que requisitos são esses? O processo de identificação, ele tem que ser único, ele tem que ser imutável, ou seja, não pode mudar no decorrer do tempo. Tem que ser prático, fácil de se obter. Tem que ser classificável, ou seja, aquilo que eu falei lá mais para frente, do verticilo, as classificações primárias, tá? Perenidade, não tem que se conservar. Ou seja, por que que a papiloscopia forense foi um processo de identificação humana plausível para ser usado pela criminalística? Porque a papiloscopia forense, ela obedece à risca esses postulados. A papiloscopia forense, através da impressão digital, ela dá condições à justiça e à própria autoridade policial de identificar que aquela digital ela é única. Ou seja, a digital, a impressão digital, ela vai sim obedecer esse postulado, é única. A impressão digital é imutável? Sim, ela não muda. Ela não muda no decorrer do tempo, né? É prática, é fácil de ser colhida uma impressão digital? Sim, é fácil de ser colhida. Como eu já disse para vocês, é só impregnar os dedos com a tinta escura e essa digital ela vai ser levada a um anteparo, a uma ficha, e ali vai ser colhida a impressão digital. Vocês já passaram por isso para poder tirar a identidade de vocês, né? O processo, a identidade, a digital, ela é classificável? Sim, já mostrei para vocês que ela é classificável. Tem as 4 classificações primárias, tá? Essas 4 classificações primárias, vocês vão precisar mais para frente, que é verticilo, presilha interna, presilha externa e arco, tá? E perenidade. A impressão digital, ela se conserva no decorrer do tempo? Sim, ela se conserva, salvo alguns exemplos. O cadáver já em estado de putrefação e algumas profissões onde a pessoa mexe com argila, tá? Respondida a dúvida, gente? Qualquer coisa, vocês podem me chamar aqui de novo, tá? Vamos prosseguir mais um pouco. Olha, se vocês tiverem mais alguma dúvida aqui, eu tô lendo sim, viu, gente, o chat, tá? Não quero que vocês fiquem com dúvida, não. Porque o assunto, ele é complexo, eu tô aqui para tirar as dúvidas, tá? Ok. Já disse para vocês, né, sobre a planta dos pés, que também tem impressões únicas, e da palmar. Agora vamos para a dinâmica do local do crime. Vou compartilhar aqui o nosso slide. Dinâmica de local do crime. Eu vou ler, tá, gente? Para poder ficar fixado na mente de vocês, depois eu vou explicar alguns pontos muito interessantes. Bem, no local do crime, deve-se haver a preservação
A preservação do local do crime é dever de todo profissional de segurança pública. Isso eu falei lá na frente. Na frente não, falei antes. Ainda sobre o local do crime, deve-se atentar para a cadeia de custódia. Vou entrar em detalhes também com vocês. Agora, é importante vocês grifarem aí na sua apostila, ou no seu slide, esses conceitos que eu vou dizer agora, que é vestígio, evidência e indício, tá? Vestígio é o material bruto que o perito constata no local do crime ou faz parte do conjunto de um exame pericial qualquer. Ou seja, tudo o que é encontrado no local do crime que, após ser analisado, pode se transformar em prova. Prosseguindo, evidência. Qualquer material que esteja relacionado com a ocorrência do delito. Sendo assim, é o vestígio analisado e, comprovadamente, faz parte do conjunto de provas que podem ser utilizados para esclarecimento dos fatos. Indício. Nomenclatura utilizada na persecução penal para o termo de evidência. No artigo 239 do Código de Processo Penal, diz que considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Persecução penal é igual a investigação preliminar mais ação penal. Persecução penal é perseguir o crime. A investigação preliminar é o inquérito policial, tá? Bem, vamos lá esmiuçar esse assunto. Dinâmica de local do crime. Como eu já disse para vocês, no local do crime, o responsável por isolá-lo é o primeiro agente de segurança pública que chega no local. Pois bem, é muito comum em cena de local de crime, homicídio, vou dar homicídio porque é com o que eu trabalho, tá, gente? No local de crime, sendo ele homicídio, parente chega, primeira coisa que o parente faz ao ver a vítima de homicídio é se aproximar, encostar na vítima, tirar ela da posição, né? Curiosos podem mexer no bolso da vítima, tirar tênis da vítima, pegar o que existe de valor no corpo da vítima. O local que não está preservado, ele é inidôneo. Ali pode ter vestígios que vão prejudicar mais para frente a elucidação dos fatos. Então, o agente de segurança pública, tendo notícia do crime, imediatamente deve isolá-lo. Aquela fita zebrada, amarela e preta, serve de isolamento. Tem um perímetro de segurança ali, é o perímetro que o agente de segurança ele delimita para poder tentar manter aquela cena de crime mais idônea possível, ok? Pois bem, nós falamos aí de cadeia de custódia. A cadeia de custódia, ela dita a cronologia de um vestígio. Como aquele vestígio apareceu, como ele foi colhido. A cadeia de custódia, ela mantém a integridade do vestígio. Como assim? O perito, ao chegar no local, ele encontra os vestígios. Ele tem que descrever que vestígio é aquele, como foi colhido, como foi armazenado, como foi examinado, quem teve acesso àquele vestígio. Por quê? Porque o vestígio, ele pode, mais na frente, se tornar em evidência, que é a prova, tá? E não pode ter contaminação durante o processo de examinação desse vestígio. Porque se houver contaminação,
pode ocorrer erro. Vou dar um exemplo para vocês. DNA. Não pode ter erro no DNA. Não pode ter contaminação. Se você colhe o DNA de uma vítima, vamos tentar exemplificar para ficar mais bacana para todo mundo. Exemplo. Uma cena de homicídio. Um corpo encontrado no matagal. Existe lá um homem, um cadáver, com sinais de violência. Naquele terreno baldio ali, naquele matagal, tem pedras e pedaços de madeira. Tanto nas pedras como na madeira, existe mancha vermelha que parece ser sangue. A princípio, a gente acha que é sangue. O perito, ele vai pegar um suave, que é um cotonete. Ele vai esfregar o cotonete naquela mancha vermelha. Pegou aquele cotonete que está impregnado com aquela mancha vermelha, ele deve acondicionar no invólucro. Até esse invólucro tem que ser um invólucro adequado para não perder a substância biológica. No caso de DNA, por exemplo, ou mancha de sangue, sêmen, mancha que a gente acha que é sêmen, o suave, o cotonete, que é esfregado naquela pedra suja de sangue, ou de qualquer substância biológica, ele deve ser acondicionado no envelope de papel, tá? Para quê? Para manter a integridade da substância. Porque, só um exemplo, se aquele cotonete impregnado com a substância que a gente acha que é sangue, que a gente acha que é sêmen, for colocado num plástico, o plástico ele vai aquecer e vai prejudicar a nossa amostra. A nossa amostra ela vai ficar contaminada, tá? Só um exemplo. Continuando. Bem, até aqui, eu poderia explicar o que é cadeia de custódia. Vou explicar novamente. Cadeia de custódia é um procedimento que o perito adota para poder trazer segurança ao vestígio que é colhido no local do crime, tá? Beleza aí, gente? Isso não está nem na apostila de vocês, não, mas eu achei interessante trazer para ficar mais rico o nosso assunto, tá? Continuando aí, o perito colheu ali, ele na cena de crime do corpo que estava no matagal, tinha pedra suja de sangue e um pedaço de pau sujo de sangue. O perito colheu esses dois objetos. Bem, no pedaço de pau, após ter colhido a amostra de sangue, observou-se que aquele sangue que estava naquele pau lá era de um animal, era sangue, não era sangue humano. Já na pedra, o sangue encontrado na pedra era um sangue humano. Pois bem, nós temos vestígios, a pedra e o pedaço de pau. No entanto, o pedaço de pau deixou de ser evidência, porque ele não faz parte do crime, ele não foi utilizado no cometimento do crime. Então, nós ficamos com o quê? A evidência. A evidência é o quê? É a pedra. Porque provavelmente aquela pedra pode ter sido utilizada para executar aquela vítima. Essa pedra pode ter sido utilizada para golpear a vítima, levando-a ao óbito. Mais para frente, serão feitos novos exames. Descobriu-se que naquela pedra, o sangue presente nela era um sangue humano. Mais para frente, esse sangue era de quem? Era da vítima. Aí entra, né, gente, os exames, a biologia forense. Vai fazer o confronto. Colhe esse material da vítima. Esse material colhido ele vai ser confrontado com o sangue encontrado na pedra e, dando positivo, a gente vai saber é da vítima ou não. É da vítima, tá?
No exame de DNA, constatou-se que aquele sangue na pedra é o sangue da vítima. Aquela pedra tornou-se evidência, porque ela integra a cena do crime. Ela pode ser uma prova, ok? Indício. Indício nada mais é a nomenclatura utilizada na ação penal, utilizada durante o processo, utilizado pelo juiz, tá? Indício é só mudança de nome. O juiz, ele não vai usar vestígio e nem evidência. Ele vai tratar esses objetos que foram encontrados na cena do crime como indício. É só mudança de nomenclatura. Vou continuar. Posso continuar? Tá tranquilo aí? Se tiver alguma dúvida, me mandem, tá, gente? Vou, mais uma vez, deixar claro para vocês a importância de vocês se atentarem para esses conceitos. Vestígio, evidência, indício. Vocês vão precisar mais tarde, tá? Agora, medicina legal. Nesse assunto aqui, nós vamos, para ilustrar a nossa apresentação, a nossa aula, terão imagens, tá, gente, que não são muito boas, que não agradam muita gente. Mas eu vou ter que utilizá-las para poder exemplificar o nosso tema, tá? A teoria, ela é interessante, mas quando a gente traz o exemplo, a gente consegue entender melhor. Vamos lá para o nosso próximo slide, que eu vou compartilhar aí com vocês. Vamos lá. Medicina legal é o conjunto de conhecimentos médicos e paramédicos, ação e auxiliando na interpretação e colaborando na execução dos dispositivos legais no campo da medicina aplicada. Perícia médica, todo procedimento médico promovido por um profissional de medicina, visando prestar esclarecimentos à justiça. Ela pode ser direta, baseada nas lesões, ou indireta. Analisa um documento, um prontuário médico, coisa que eu já falei anteriormente. Traumatologia médico-legal é o estudo das lesões ou estados patológicos imediatos ou tardios. O trauma causa dano, que por sua vez causa lesões. Nós temos aí uma figura de uma vítima de facada. O trauma, a facada no peito é o trauma. E o buraco provocado pela facada é a lesão. Vou adiantar nosso slide, tá? As lesões, elas podem ser provocadas por meios mecânicos, químicos e físicos. Pois bem, os meios mecânicos são os instrumentos utilizados, né? Os mecânicos podem ser armas de fogo, agulha, machado, faca, martelo, tonfa, bastão. E a lesão provocada, e as lesões provocadas pelos meios mecânicos, elas recebem nomes diferenciados. Exemplo, lesão punctória é uma lesão perfurante em forma de ponto. A extensão é pequena, mas a profundidade é grande. Na figura aí, eu coloquei a figura de uma agulha, né? Na ponta de um dedo, para vocês terem a noção do que é um instrumento mecânico. E a lesão por ele provocada em forma de ponto, ela não é extensa, né? Mas a profundidade é grande.
Bem, adiantando o nosso slide, ainda ferimentos causados por meios mecânicos recebe também o nome de lesão incisa, que é lesão cortante. Deslizamento do gume na superfície. Lesão contusa, provocada por objeto rombo. O que é isso? É um objeto arredondado que, aplicado grande pressão na superfície, causa extravasamento dos vasos e até mesmo a ruptura do tecido. Um pouco com o nosso slide. Lesão cortocontundente, provocada por objetos de gume rombo com corte embotado, que mesmo estando afiado, precisará de grande força para lesionar. Nós temos aqui, três figuras. A primeira provavelmente deve ter sido provocada por um machado. A segunda, eu acredito que seja, no caso aqui, na mão, seja provocada por um pé de cabra, seja um instrumento, seja aqui, lesão de defesa. Isso aqui pode ser uma lesão de defesa, provocada por um instrumento como o pé de cabra. Aqui uma mordida. Os dentes, eles podem provocar essa lesão cortocontundente. Ao morder a vítima, se a força for muito grande, vai dilacerar a pele, provocando o corte. Vamos dar um tempo aqui desse slide, eu quero explicar uma coisinha para vocês. Pois bem, a gente está falando aqui de instrumentos mecânicos, né? Instrumento mecânico é diferente da lesão. A lesão recebe um nome conforme o instrumento que foi utilizado. Bem, a lesão punctória, para poder dar um resuminho para vocês, ela é em forma de ponto. Pode ser feita com uma agulha, pode ser feita com a agulha de tricô, agulha de tricô de aço, até mesmo uma agulha de tricô de plástico, né? Essa seria uma lesão punctória. Ela é em forma de ponto. Lesão incisa. Ela veio de incisão, do procedimento feito pelo médico com bisturi. A lesão incisa nada mais é do que aquela provocada por uma lâmina, no qual ela vai deslizar pela pele. Deslizar, ela vai correr sobre a pele. As lesões desse tipo, elas não são fundas, mas a extensão é grande, como vocês viram aí no nosso slide, tá? A lesão contusa. A lesão contusa, ela pode ser provocada por diversos objetos. Vai de uma lesão pequena a grande. Extravasamento dos vasos, né? Que deixa a mancha na pele, ou até mesmo a ruptura do tecido. Eu mostrei para vocês aí uma imagem. Vamos lá no nosso slide. Essa imagem aqui, essa aqui. Houve a ruptura do tecido, provavelmente causada por algum instrumento, como uma pedra, um tijolo, provavelmente uma pedra empregada com muita força para poder romper desse jeito aqui, Acidentes automobilísticos também costumam causar feridas contusas, ok?
Vamos prosseguir um pouco mais. Gente, quando a lesão ela é provocada na região do pescoço, ela recebe nomenclatura diferente, tá? Muitas vezes, até em jornais, noticiários, os jornalistas, os repórteres, eles dão nomes errados. Eles entendem a degola como todo tipo de ferimento no pescoço. Fulano foi degolado, a vítima foi degolada. Só que para nós, profissionais da segurança pública, para quem trabalha com criminalística, médico legista, peritos, a nomenclatura é diferente. Pois bem, na primeira fotografia, nós temos aí a parte de uma cabeça. Nós dizemos que essa vítima foi decapitada, ou seja, a sua cabeça foi totalmente seccionada do seu corpo, foi totalmente rompida, separada. Isso é decapitação. Na segunda figura, nós temos aí uma vítima com ferimento na parte anterior do pescoço. Nós chamamos isso de esgorjamento. Geralmente as pessoas confundem. Chama esse ferimento aí, ó, na parte anterior do pescoço de degola, não é? Degola vem de gola, tá? Então, na segunda figura, esse ferimento causado no pescoço profundo, quase seccionando a cabeça da vítima, chama-se esgorjamento. Na terceira foto, nós temos aí um exemplo de degola. Isso é degola, quando o ferimento é feito na parte posterior do pescoço, ok? Vamos prosseguir com o nosso slide. Alunos, eu entendo que as imagens, elas são bem assustadoras, né? Mas faz parte da nossa matéria. Coloquei as imagens aí, não foi para horripilar ninguém, mas na própria apostila de vocês, vocês verão, vão ver imagens assim. Ainda sobre ferimentos provocados, né, talvez por objetos aí contusos, o corto-contusos, nós temos o esquartejamento. O esquartejamento é a secção do tronco. Nessas duas primeiras figuras, aqui e aqui, nós temos aí a secção do tronco. Esse tipo de ação criminosa ocorre muito em presídios, tá? Com qual intuito? Marcar território, trazer horror à sociedade e também de trazer vexame à vítima. Em casos de homicídio, quando se é encontrado um corpo, somente o tronco dele, quem faz isso, o autor do homicídio, ele faz, na maioria das vezes, com a intenção de prejudicar a identificação da vítima. Geralmente, quando o homicídio é praticado dessa maneira, com a secção dos membros, né, cada parte, o autor do crime, ele desova as partes do corpo em locais diferentes. Por quê? Para prejudicar a identificação da vítima, tá? Lesão perfuro-cortante. São aquelas que sofrem perfuração por grande pressão e ainda cortam o tecido à medida que o objeto é penetrado. Essa ferida ela pode ter sido causada por uma faca, uma peixeira, uma lâmina grande, para poder provocar um ferimento dessa maneira, tá? Ele é extenso e profundo. Ainda nas lesões com objetos por meios mecânicos, nós temos aí a lesão pérfuro-contundente. São aquelas que, mediante a grande pressão, sofrem perfuração
e posterior penetração no tecido, geralmente provocada por arma de fogo. Na primeira figura aí, essa, tem um esboço de como o ferimento por projétil de arma de fogo é provocado na pele. O projétil, ele penetra. O projétil, ele penetra na pele da vítima. A lesão, ocorrendo a ruptura do tecido. O projétil, à medida que ele vai penetrando, ele vai rasgando o tecido. E vocês podem perceber que, nesse anteparo aqui, ó, de exemplo, é a figura que mostra a saída do projétil. Ela é bem maior que a entrada. Nessa figura aqui, ao lado, temos uma vítima por disparo de arma de fogo. Esse é o ferimento de entrada do projétil. Esse ferimento aqui foi provocado por um projétil cujo disparo foi feito a curta distância ou a queima-roupa, tá? Na figura abaixo, temos uma lesão também por disparo de arma de fogo, porém, é a lesão da saída do projétil. A lesão provocada pela saída do projétil, ela é bem maior do que a entrada, tá? Prosseguindo com o nosso slide. Eu vou dar um tempinho aqui. Tem algumas dúvidas. Vou interagir um pouco com vocês. Esse tipo de crime não é um sinal de terrorismo. Não. O esquartejamento, não é. Isso ocorre muito em presídio, tá? Aqui é engraçado porque essa informação não é trazida a público. Eu não sabia que fazia isso dentro de presídio. Então, você não assiste televisão. Terrorismo e narcotráfico merecem severa punição pelo Ministério Público. Eu também concordo. Vamos lá com o nosso slide, tá, gente? Porque a nossa aula está passando muito rápido. Muito rápido mesmo, nossa. Gente, deu uma travada aqui. Peraí que eu vou resolver, tá? Bem, resumo dos ferimentos e meios utilizados desse nosso módulo anterior. O instrumento perfurante causa lesão punctória em forma de ponto e ele pode ser uma agulha, prego ou estilete. O nosso instrumento cortante, ele provoca uma lesão incisa, pode ser um gilete, navalha ou bisturi. O instrumento contundente, por exemplo, machado, né? Ele provoca uma lesão contusa, pode ser um pau, um cacetete, um machado. O instrumento pérfuro cortante, ele provoca uma lesão pérfuro incisa, pode ser uma faca, um punhal. O instrumento corto-contundente vai provocar uma lesão corto-contusa, que pode ser machado, dente ou foice. Instrumento pérfuro-contundente provoca uma lesão pérfuro-contusa e pode ser um projétil de arma de fogo. Agora, a gente vai ver os agentes físicos, tá? Os agentes físicos, eles podem ser a temperatura, a pressão atmosférica, a eletricidade,
ou à luz. Nós temos aí, nessa primeira figura e nessa segunda, lesões provocadas pelo frio, chamado geladura, tá? Nessa figura aqui, ó, houve a necrose. A vítima vai perder o pé. Ela vai perder esse membro, porque o tecido já está morto. Ainda um exemplo aqui de agente físico, a temperatura, que no caso pode ter sido fogo, né? Que provocou a carbonização da vítima, tá? Eletropressão é um exemplo de lesão provocada por eletricidade. Não é letal. Geralmente, quem sofre esse tipo de lesão não morre. No entanto, pode perder o movimento do membro, tá? O membro ele pode ficar insensível e o objeto o qual transmitiu a eletricidade pode ficar marcado no membro da vítima, tá? Aqui nós temos exemplo de eletrocução. Vamos prosseguir mais um pouco com o nosso slide. Nosso tempo está acabando. Agentes químicos. Substâncias ou compostos que podem penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeira, fumos, névoa, neblina, gases ou vapores. Pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão. O ramo da medicina legal, que analisa os agentes nocivos, é chamado de toxicologia. A toxicologia, ela é responsável aí por analisar substâncias que provavelmente podem ter sido as responsáveis pela morte ou não, tá? A toxicologia vai analisar a presença de drogas, de álcool, de veneno, substâncias voláteis como o loló no corpo da vítima. Bem, agora nós vamos falar sobre asfixia. Vou pedir para vocês prestarem bastante atenção nesse tema, se puder aí, sublinhar, anotar, porque vocês vão precisar dele futuramente. Asfixia, suspensão da função respiratória por qualquer causa que se oponha à troca gasosa nos pulmões. O oxigênio é consumido e o gás carbônico é acumulado no pulmão. Asfixia, ela pode ocorrer por confinamento, pode ocorrer por monóxido de carbono e sufocação. Bem, a asfixia por confinamento, um exemplo disso seria uma pessoa presa dentro de um elevador. Ali não vai haver renovação do oxigênio e, em contrapartida, a pessoa também não vai conseguir fazer essa renovação no seu pulmão. E ela vai morrer por asfixia. Exemplo também de asfixia por monóxido de carbono. Você dentro de uma garagem com o seu carro ligado. Você está na garagem, acaba dormindo, entra no sono. Aquele gás que sai do escapamento é o monóxido de carbono. Ele vai se impregnar a hemoglobina, tá? E não vai fazer a renovação do ar. Você vai morrer por essa intoxicação do monóxido de carbono, trazendo o quê? A asfixia. A sufocação, ela pode ocorrer aí por penetração de obstáculo nas vias aéreas, ou algo impede que o ar entre nas suas narinas. Exemplo, afogamento, soterramento, tá? Essa cessação do ar, esse obstáculo, ele pode ser até mesmo uma viga que cai no peito de uma pessoa. Essa viga vai pressionando o peito da vítima e impede que ela respire. Esse pode ser um obstáculo, tá? Outra coisa, nós vamos ver aí o enforcamento, que também é um tipo de asfixia. Por quê? É um obstáculo que vai impedir de entrar o ar nas vias aéreas. O enforcamento, na maioria das vezes, é o suicídio. É uma lesão que
ocorre quando a pessoa comete suicídio utilizando uma gravata, uma corda, um pedaço de aço. Isso é o enforcamento. Geralmente é visto em cenas de suicídio. Já o estrangulamento, ele é feito com uma força mecânica muito grande na região do pescoço. O autor de estrangulamento, geralmente ele utiliza algo que possa amarrar o pescoço da vítima. Uma corda, um pedaço de pano, um fio, tá? E ele, utilizando-se desse objeto, ele vai passar ao redor do pescoço da vítima e exercer uma força mecânica, uma força mecânica não, uma força muscular. Para quê? Para exercer, para impedir que a vítima respire. Isso é um obstáculo, porque não vai permitir que a vítima respire, né? Não vai deixar o ar passar. Então, a vítima morre com 15 a 20 segundos, tá? Vamos lá para o nosso slide. Tem mais coisa interessante para ver nele. Aqui é uma observação que eu quero fazer para vocês. As fases da asfixia, seja ela por estrangulamento, enforcamento, sufocação, ou asfixia, ou por confinamento ou monóxido de carbono. A primeira fase é a perda da consciência, tá? Pela interrupção da circulação cerebral. A segunda fase é a convulsão. E a terceira fase são os sinais aparentes da morte, com a cessação da respiração, até que vem a morte real, provocada por anóxia, tá? A anóxia é a ausência, gente, de oxigênio no sangue arterial ou nos tecidos. Vamos passar um pouco mais para frente esse slide. Outro tipo aí de asfixia é a esganadura. A esganadura, ela é provocada por uma pessoa utilizando as próprias mãos na região do pescoço. O autor, ele vai utilizar as mãos, apertando com muita força o pescoço da vítima, para impedir a passagem do ar. Nesse tipo de asfixia, a glote, ela é obstruída. Então, o ar não vai passar. E a pessoa também, ela morre com 15 a 20 segundos. A lesão provocada pela esganadura, geralmente, ela é provocada pela unha, tá? Lesões feitas pela unha na parte lateral do pescoço. Mas se o autor estiver usando luva, não vai deixar marca de unha. Então, vai descobrir-se que a vítima sofreu uma esganadura após o exame na medicina legal, porque na laringe e nos vasos do pescoço terão lesões. Ainda sobre asfixia, nós temos aí o resumo das lesões no pescoço. Enforcamento. É a contrição produzida por um braço... Ih, está errado. Tá. Enforcamento é feito numa corda, tá? E essa corda, ou então um fio, um laço, vai ser a pessoa, geralmente é o suicida que faz isso. É colocado ao redor do pescoço e a força do peso do corpo é que vai provocar essa contrição no pescoço. Diferente do estrangulamento, tá? A contrição, ela é produzida por uma força muscular em que o autor utiliza-se de uma corda ou qualquer outro objeto que vai ajudá-lo a apertar o pescoço da vítima, tá? A esganadura é feita pelas mãos. O sulco é oblíquo no caso do enforcamento. No caso do estrangulamento, o sulco é transversal ou horizontal. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide as imagens das lesões no próprio corpo, para ficar mais fixado na mente de vocês. Pois bem,
Nessa primeira figura, aqui é o enforcamento. A vítima tende a tombar o pescoço para a lateral. Daí, o sulco oblíquo. Esse aqui é o sulco, ele é o oblíquo. No caso do estrangulamento, o sulco, ou seja, o desenho que a lesão vai provocar, ele é contínuo, como nesse aqui, ó. No estrangulamento, o sulco é contínuo. Voltando, enforcamento oblíquo, a lesão provocada pela corda aqui, ó, no enforcamento, ela é oblíqua, lateralizada. Outro detalhe, não terá a presença do nó. O nó está aqui na lateral, ó. Então, no caso do enforcamento, o nó vai ficar na lateral. Isso aqui descarta qualquer chance de homicídio, de crime. Indica-se que a vítima se enforcou. Já esse aqui, nessa figura, e essa é o estrangulamento. O homicídio, sulco na horizontal, com a presença do nó. Gente, já estamos quase terminando nossa aula, tá? Tanatologia, estudo da morte, estabelecendo um diagnóstico da causa jurídica da morte. Fenômenos que atestam a morte. Inconsciência, abolição de reflexos vitais, imobilidade, máscara da morte, cessação da respiração e circulação sanguínea ausente. Também a ausência de expressão em virtude do relaxamento do tônus facial. Ocorre também a desidratação, esfriamento do corpo, manchas de hipostase e rigidez cadavérica. Cronologia da morte. É o espaço de tempo em diversas fases do cadáver em relação ao óbito. Essa cronologia da morte, ela é de grande importância para a investigação de um crime de homicídio, por exemplo, né? Por quê? Dependendo do estado em que está o corpo, você tem como dizer há quanto tempo aquele corpo está ali. Pela temperatura do corpo, dá para dizer, provavelmente, a hora da morte. Pela rigidez cadavérica, dá para dizer, dá para você ter uma noção de há quanto tempo aquele cadáver está no local. E, futuramente, delinear o horário em que o crime ocorreu. Sexologia forense. Sexologia forense é o estudo dos problemas médicos legais relacionados ao sexo. Dentre eles é violência sexual, distúrbios sexuais, como pedofilia. Balística forense. Realiza exames a fim de determinar calibre, tipo da arma utilizada e outros elementos balísticos que possam auxiliar na elucidação dos fatos. Bem, eu vou voltar aqui, sair do slide, porque de repente vocês têm alguma dúvida, né? Vamos ver aqui. Ok, eu vou mandar de novo no grupo aí, tá? A Mauri, eu não sei de qual turno você é, mas eu vou mandar no grupo novamente. Olha, uma pergunta aqui. Em todo caso de enforcamento, o pescoço é quebrado? Nem sempre. Nem sempre, tá? O enforcamento, o que caracteriza mais ele, é justamente a cessação do ar, asfixia. A pessoa ela é impedida de respirar. Alguns casos, sim, ocorre a quebra do pescoço, mas nem sempre. Vamos ver qual outra pergunta. Ó, duas perguntas iguais, se o pescoço é quebrado. Nem sempre, tá, gente? Isso vai depender da força utilizada,
Nem sempre. Oi, Amaury, eu vou pedir a coordenadora para te mandar aí o slide, tá? Vou pedir a coordenadora para te mandar o slide. A maioria da turma de Manaus. Vamos lá, então, continuar. A gente, balística forense também é de extrema importância para uma investigação de crime. Vamos colocar aí crime de homicídio, tá? Por que é importante? Porque um crime que é provocado por arma de fogo, ele deixa muitos elementos. E a gente vive num país muito violento, em que a maioria dos homicídios ela é provocada por arma de fogo, tá? A arma de fogo tem diversos tipos de armas, mas nós vamos aqui, eu trouxe para vocês aí, a nível de conhecimento, o revólver e a pistola. Deixa eu colocar aqui o slide para vocês acompanharem melhor. Pois bem, tá aí. Esse é o revólver, essa é a pistola. Aqui nós temos todas as partes de um revólver, tá? Cabo, corpo da arma, chave do tambor. Isso aqui é só para nível de curiosidade, ok, turma? Essa aqui é uma pistola, tá? O poder de munição, ou seja, o revólver, ele tem capacidade aí para até 6 munições. Já a pistola, algumas têm capacidade para 12 munições, 17 munições, depende muito, tá? E todas elas precisam de certo tipo de munição. Aqui nós temos um revólver calibre 38. Essa pistola aqui, eu não sei o calibre dela, mas nós temos diversos calibres de pistola. 380, 9mm, .40. Mas isso não vem ao caso. O que eu quero deixar para vocês aqui, que fique bem gravado na mente de vocês, é a munição. Nessa figura aqui, ó, nós temos uma munição, um cartucho. O cartucho, ele é composto por essas 4 partes aqui. Eu estou trazendo esse cartucho para vocês porque é o tipo de munição usada tanto para revólver quanto para pistola, que são armas de cano raiado, alma raiada. O que é isso? O cano do revólver ou da pistola também tem impressões únicas. Existem raias dentro do cano do revólver e da pistola. Essas raias, elas dão para esses armamentos uma identificação única. Quando é efetuado um disparo, seja por revólver, ou seja por pistola, o projétil, ao fazer a trajetória dentro do cano, ele vai ser nele impresso as raias do cano, do tambor, as raias do cano da pistola e do revólver. No projetil, que é essa pontinha aqui, ó, vai ficar gravado. Então, através do desenho que ficar no projétil, nós podemos fazer exames para poder constatar se aquele projétil foi expelido por determinada arma. Outro detalhe interessante, essa é a munição, esse é o estojo. No entanto, o que vai atingir o corpo da vítima é só essa pontinha aqui, ó, o projetil, tá? Como que funciona a arma? A munição é colocada dentro
do tambor do revólver, o gatilho é acionado, o cão recua para trás e imprime uma força aqui na espoleta. Então, o cão tem um percussor, é uma pontinha que vai praticamente bater aqui, ó, no fundinho da munição. Dentro da munição existe pólvora. Quando o percussor atinge a traseira, essa ponta aqui, ó, da munição, que é a espoleta, vai fazer com que essa pólvora entre em combustão. A combustão dessa pólvora, ela vai ejetar o projétil. Os gases produzidos dentro do cano do revólver, em virtude da explosão da pólvora, vai arremessar o projétil para frente. Lembrando que o projétil, ele tem força apenas no trajeto feito dentro do cano da arma, dentro do cano do revólver, ou no cano da pistola. Então, ele atinge a sua velocidade máxima aqui dentro do cano. E quando o projétil é expelido, ele pode ou não atingir o anteparo, o obstáculo, a vítima. Esse projétil, se ele for recuperado no local do crime ou no corpo da vítima, de uma vítima de homicídio, ele pode ser submetido a exames. Pois bem, nós temos aqui alguns exemplos de exames. Nessa primeira figura, nós temos aqui a microcomparação. Essa comparação aqui está sendo feita no fundo da munição. Aqui fica uma impressão realizada pelo percussor da arma. Então, é feito um exame de comparação. Nessa segunda figura aqui, é feito um exame de eficiência. No caso de uma prisão efetuada contra um autor que está portando arma, a primeira coisa, essa arma funciona? Isso é realmente uma arma? Então, fazer um teste de eficiência de arma, para ver se ela está funcionando. Nessa terceira figura aqui, nós temos uma comparação entre um projétil da cena do crime, que foi encontrada no local do crime ou no corpo da vítima, e o projétil que foi submetido a exame para comparação. Essas estrias aqui, ó, quando elas batem, quando elas são similares, indica que ela foi expelida por uma única arma. Sendo assim, se a autoridade policial está de posse da arma utilizada no crime, pode ser feito o exame de comparação balística ou microcomparação balística. Se o resultado for esse, ó, o encontro das estrias entre um e outro, indica-se que aquela arma foi a mesma utilizada no crime. Ainda nessa figura, para ficar mais fixado na mente de vocês, temos aqui, ó, o exemplo de um cano, de uma arma. Aqui dentro temos os desenhos, as estrias. E ao lado temos o projétil, que sofreu a ação das estrias do cano. Ou seja, no projétil ficou impregnado o desenho do cano. Isso aqui também ajuda a identificar a arma. Como eu disse para vocês anteriormente, cada arma tem uma impressão única. Não existe arma de alma raiada, como eu disse para vocês. Raiada é o desenho
Revólver e pistola têm alma raiada. Não existe raias repetidas. Cada arma de fogo de alma raiada tem o seu desenho específico. Isso aqui identifica uma arma. Vamos para o nosso próximo slide. Bem, ferimentos por arma de fogo. Nós temos aqui um ferimento causado por um tiro que foi efetuado a curta distância, que também é chamado de queima-roupa. Um tiro efetuado a curta distância, ele vai provocar algumas características no tecido que sofreu o ferimento. Essa aqui é a orla de queimadura, esfumaçamento e tatuagem, provocado pelos gases que foi dissipado após o disparo. Aqui é a orla de escoriação, enxugo e equimótica. O projétil, ao penetrar no tecido, provoca esse ferimento aqui, essa escoriação. E também uma zona equimótica. Provoca essas duas lesões aqui, ó, escoriação e equimose. Esse aqui é o desenho menor e esse é o maior, para vocês terem uma ideia, tá? De disparo a curta distância. Nessa figura, esse desenho aqui, também para ilustrar o disparo a curta distância ou queima-roupa. Essa zona aqui, ó, é a zona de esfumaçamento. Tá vendo? Esfumaçamento. O projétil, ele penetra e caso haja a saída, a transfixão do projétil, o ferimento vai ser maior. Próximo slide. Esse é um ferimento de arma de fogo de tiro encostado. Mataram. O que é tiro encostado? Praticamente, encosta-se o cano da arma na superfície, na pele, na lesão, no tecido. Exemplo, encosta-se o cano da arma na nuca da vítima. Fica gravado o cano, a massa de mira. No entanto, não existe na parte de fora a zona de esfumaçamento, porque o tiro encostado, a parte interna do tecido humano absorve os gases e a pólvora que sai após efetuar o disparo de arma de fogo. Se esse tiro encostado foi efetuado em tecido mole, na nuca, por exemplo, forma-se esse túnel aqui, ó, esse inchaço na superfície. Esse é um ferimento de projétil de arma de fogo em tiro à distância. É praticamente um ferimento bem pequeno, sem zona de esfumaçamento, sem zona de tatuagem. Tem uma forma arredondada, o diâmetro é menor, mas existe aí a orla da escoriação e equimótica. São esses ferimentos menores aqui. Bem, gente, a nossa aula terminou e eu acredito aqui no prazo, né? Vamos lá para dúvidas. Deixa eu ver, muito interessante. Bom, não tem mais dúvidas. Deixa eu ver. Onde fica a digital do usuário na arma? Na empunhadura da arma, tá? Que fica digital. Vamos ver. Bom, não tem mais nenhuma pergunta. Alguma pergunta, gente? Nós vamos já encerrar a nossa aula. Olha, eu agradeço aí a paciência de vocês, tá? Essa plataforma online, excelente. Embora eu não tivesse nenhuma intimidade com ela, para mim é novo, é um desafio, né? E eu acredito que também para vocês aí é um desafio, esse momento que nós estamos passando. Desejo a todos vocês boa sorte, que façam uma excelente prova, tá? E mais uma vez, obrigada por
terem esse tempinho aí comigo. Para mim foi um grande prazer. Um abraço para todos. Boa tarde.